Porém, aqui eu quero fazer mais uma pergunta. Todo mundo vai receber a mesma recompensa, os mesmos galardões? Todo mundo vai ser igual por ocasião da vinda de Jesus? Não. A verdade é que existem textos muito claros que vão tratar desse assunto dos galardões e recompensas. Por exemplo, quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41 e 42, falei isso no vídeo passado, Paulo ele usa a figura dos astros que estão no céu para falar que existe diferença entre os astros que estão no céu no seu esplendor, no seu brilho. E ele está dizendo que assim vai ser na ressurreição. Olha só o que Paulo declara. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua e outro é o das estrelas. E até as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo está dizendo que por ocasião da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos, da transformação, a glorificação do nosso corpo, até mesmo dos que estiverem vivos, até mesmo o esplendor, a recompensa, os galardões, o reconhecimento que cada um vai receber de Deus é diferente uns para com os outros. E isso está completamente ligado ao assunto dos galardões e das recompensas. Por quê, irmãos? Eu vou falar para vocês o porquê eu acredito nisso. Porque existem muitas pessoas que, ao se converter para Jesus, acabam muitas vezes cuidando apenas da sua própria vida, fazem muito pouco em prol do reino de Deus, ou às vezes até fazem da forma errada com a intenção e o objetivo errado. Vão perder a salvação? Não, vão ser salvos. Paulo fala isso. Existem, por outro lado, aqueles que se dedicam, que doam a sua vida em prol do reino de Deus. A pergunta é justo da parte de Deus dar a mesma recompensa para os dois, para aquele que não sai de dentro de casa e para aquele que abandonou tudo para viver em prol do reino de Deus? A verdade é que não. Se tratando de salvação, os dois vão ser salvos, porque a salvação vem pela graça, por ter crido, por ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas se tratando de galardões e de recompensa, cada um vai receber segundo as suas obras. Quem não fez, não tem obras para receber. Mas aquele que trabalhou em prol do reino, aquele que edificou, este vai ter o que receber. Então, se eu perguntar para vocês, todo mundo vai receber o mesmo galardão, a mesma recompensa, o mesmo reconhecimento? É claro que não, porque existem pessoas que trabalham menos e existem quem trabalha mais em prol do reino. Logicamente, Deus é justo em todos os aspectos, e aquele que trabalha mais com a intenção e o propósito correto em seu coração, com certeza receberá mais galardões e mais recompensas da parte de Deus. Aqui eu quero repetir uma pergunta, embora eu já tenha falado sobre isso nos textos anteriores. Quem tiver as suas obras queimadas, quem perder a sua recompensa e o seu galardão, perderá a salvação? Não. Paulo é muito claro, ele é enfático em falar sobre isso. Ele diz em 1 Coríntios 3,15: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que Paulo está dizendo? Mesmo que ele perca o galardão, mesmo que as suas obras de madeira, feno e palha elas não permaneçam, porque talvez ele o fez com a intenção errada, com os desejos incorretos, ainda assim ele não vai perder a salvação. Ele vai ser salvo, porque como eu já disse, salvação não vem por obras, vem pela graça. Agora eu quero fazer mais uma pergunta e eu quero que vocês prestem atenção nela. Se alguém perder a sua salvação, o que acontece com os seus galardões, aquilo que ela conquistou em Deus? A verdade é que, como eu já comentei em outros vídeos, eu não creio nessa ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Pelo contrário, a palavra de Deus ela declara, todo aquele que vencer, que permanecer até o fim, esse não terá o seu nome riscado no livro da vida. Isso nos dá a entender que há a possibilidade do nome ser riscado, há a possibilidade da perca da salvação. Eu entendo que só vencerá aquele que permanecer fiel a Deus até o fim. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o próprio Jesus vai tratar desse assunto. Se vocês lembrarem, Jesus ele conta uma parábola, onde ele diz o seguinte, que um senhor ele vai sair de viagem. Ele está falando da sua partida. Jesus estava aqui na terra e ele saiu. E antes de sair, ele diz assim que ele chamou os seus servos e ele deu talentos aos seus servos. A um ele deu 1 talento, ao outro 2 e ao outro 5.
Quando o Senhor ele voltou, houve o que é chamado de prestação de contas. Isso está apontando na parábola para a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, vai haver prestação de contas. Então, o Senhor na parábola que Jesus está contando, ele fez a prestação de contas. Aquele que tinha 2, multiplicou e entregou 4. E ele recebe um elogio. Servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Aquele que tinha recebido 5, entregou 10. Também recebe o reconhecimento, servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar agora. Mas aquele que tinha inteirado o seu talento, ele recebe uma repreensão e um castigo. Qual é a repreensão? Ele é chamado de servo mau e negligente. E qual é o castigo? Ele é lançado fora, onde haverá choro e ranger de dentes. A verdade é que quando eu leio esse texto eu lembro muito de uma pregação feita pelo pastor Luciano Subirá, chamada de Preguiçosos a Caminho do Inferno, porque ele usa esse texto para falar de pessoas que escolheram não fazer nada, escolheram viver a sua própria vida e que por ocasião da vinda de Jesus, quando haver prestação de contas, vão perder a sua salvação, porque foram inativos, negligenciaram o chamado de Deus para pregar, para evangelizar, para falar de Cristo, para edificar o reino de Deus nessa terra. Então, entenda o seguinte, existe perca de salvação? Sim, existe. Porém, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, na pergunta que eu fiz para vocês no início. Se alguém perder a salvação, o que acontece com as suas recompensas que ele havia conquistado enquanto estava ativo em prol do reino de Deus? A verdade é que a resposta está nessa parábola dos talentos. O Senhor, ao lançar fora o servo inútil, o servo infiel, para aquele lugar onde haveria choro e ranger de dentes, ele diz, pegue o talento dele e dê àquele que tem mais, aquele que tem 10. Então, na verdade, o texto ele está apontando para nós, ele está dando aqui uma dica do que vai acontecer. Aqueles que têm mais, que trabalharam mais em prol do reino, a Bíblia diz assim que até aquilo que eles têm lhes será acrescentado mais e mais ainda. Mas até aquele que não fez nada, aquele que escolheu viver a sua vida de forma nécia, até o que tem lhe será tirado e dado a outro que tenha mais. Tá? Então, eu acredito que a pessoa que perder a sua salvação, aquilo que ele fez não vai ser jogado fora. Pelo contrário, essas recompensas, esses galardões, eles serão dados a outros que se empenharam no reino de Deus. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, já que estamos tratando sobre esse assunto de galardões e recompensas que os salvos receberão por ocasião da ressurreição dos mortos e da vinda de Jesus. Qual é o critério que define se as nossas obras elas terão recompensas ou não? Já que eu falei que algumas obras são consideradas como madeira, feno, palha, serão queimadas no dia do juízo. E outras obras são obras de qualidade, consideradas como ouro, prata e preciosas diante dos olhos de Deus. Eu entendo que o critério, na verdade, ele está muito ligado ao desejo de ser reconhecido pelos homens, como Jesus havia declarado. Quando ele fala sobre aqueles que dão esmola querendo ser reconhecido, visto pelos homens, quando Jesus declara que aqueles que oram em praça pública para ser visto e reconhecido pelos homens. Eu entendo que as obras, elas estão muito ligadas ao desejo, à intenção do nosso coração quando a fazemos. Então, por que eu estou comentando isso? Quando você for fazer algo para o reino de Deus, sonde o seu coração. E lembre que Jesus, ele sonda mente e coração. Ele sabe da sua intenção ao fazer alguma coisa para o seu reino. Não faça pela motivação errada, porque não vai ter recompensas. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão na herança, porque a Cristo o Senhor é que vocês estão servindo. O que Paulo está falando aos Colossenses? O que vocês fizerem, não façam para os homens, façam para o Senhor, porque é dele que vem a recompensa, é ele quem vai retribuir vocês com galardões. Tá? Não façam aos homens porque vocês estão servindo a Cristo. Outro texto muito claro é o texto que Jesus falou lá em Mateus 6, versículo 1. Ele diz: Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos pelos homens. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai, que está nos céus.
Jesus está declarando, e ele foi muito claro ao falar. Ele diz que quem fizer com o desejo errado a intenção de ser visto pelos homens, não tem recompensa com Deus. Então, quando você fizer alguma coisa, faça para Deus, não para os homens. Não faça buscando autopromoção ou reconhecimento, crescimento no ministério. Faça porque você entende que está trabalhando para o crescimento do reino de Deus, para cumprir a vontade dele.